Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cristiane Kawa para mais um momento do estudo da Palavra do Senhor. Hoje estaremos vendo o livro de meus amados, o livro de Isaías, profeta Isaías. Mas antes mesmo, verifique se vocês já estão inscritos no canal. Se não se inscrevam, dê o seu like, ative o sininho para estarem recebendo as nossas postagens e também divulgue os nossos vídeos para que mais vidas tenham a oportunidade de conhecer o poder e o amor deste Deus. Vamos iniciar com uma oração, meus amados, para que o nosso coração tenha condições de ouvir a palavra do Senhor, refletir e gerar realmente transformação. Amado Deus, nós te agradecemos por este momento e clamamos pela tua presença para que o Senhor fale grandemente a cada um de nós, Pai. Precisamos, Pai, da sua intervenção, precisamos da tua presença, precisamos, Pai, que o Senhor caminhe conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando, Pai, para que a cada dia possamos ser vencedores, Pai, porque cremos em Ti, olhamos para Ti e esperamos de Ti todas as coisas, Pai Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje o estudo está no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, com a seguinte mensagem: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Meus amados, eu daria o seguinte tema para este estudo: quando sou perseguido. Quem de nós, meus amados, em algum momento não sofreu algum tipo de perseguição ou retaliação? Muito difícil, né, meus queridos? Por isso mesmo é um estudo que falará grandemente ao nosso coração. Independente da circunstância, meus amados, nós temos alguém que olha por nós, que vela em cumprir a sua palavra e que jamais recusa o clamor de um justo, de um filho que está sendo perseguido de forma injusta, meus amados. É que a palavra nos diz que toda arma forjada contra nós não será próspera. Toda língua que ousar contra nós em juízo, o Senhor a condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor. Aqui eu traria no livro de João, capítulo 15, do versículo 19 ao 20, a seguinte palavra: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Meus amados, as pessoas têm um mau hábito. Muitas vezes se pregam a palavra de uma forma errada, mostrando um evangelho que não é verdadeiro. O evangelho, sim, é evangelho de transformação, é evangelho de renovo, de vida nova, mas isso não nos isenta das lutas, dos desertos, das provações, meus queridos. Mas a garantia que nós temos é que nós teremos um Deus forte e poderoso, olhando por nós, intervindo nas situações, poderá nos livrar das situações ou nas situações, mas independente do momento que Ele estará nos trazendo o livramento, Ele estará conosco, meus queridos, e nós sairemos transformados, porque passaremos pelo fogo e não seremos queimados, meus amados. Ninguém se torna forte sem passar por batalhas, meus queridos. Essas batalhas que o Senhor nos fala aqui em Isaías são batalhas espirituais, são batalhas do nosso dia a dia, são as adversidades que se levantam contra nós e muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias, o porquê dessas perseguições, meus amados. Mas o Senhor nos fala na sua palavra e disse aqui em João: se ele foi perseguido, nós que o amamos e o adoramos e seguimos a ele, também seremos perseguidos, meus amados, por inveja, por diversas situações, meus amados. As pessoas poderão nos perseguir. Aqui
Também em Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao 12, o Senhor nos fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus amados, nós temos a certeza, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, as perseguições terão um começo, um meio e um fim. Confiem neste Deus, meus amados. Vocês terão condições de passar por essas provas e saírem delas fortalecidos, conhecendo o amor e o poder deste Deus. Há também no versículo que encontra-se em Hebreus, capítulo 11, do 36 ao 37, a seguinte palavra: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Meus queridos, nesse contexto aqui, isso era o contexto dos apóstolos do Senhor. Judas Iscariotes não conheceu a morte pela perseguição porque ele mesmo se autoflagelou, cometeu suicídio. Os outros apóstolos todos foram perseguidos, mortos a fio da espada, mortos crucificados, mortos decapitados. O único que teve morte natural foi o apóstolo João, mas todos foram perseguidos, meus queridos. Se aqueles que caminharam de perto com o Senhor foram perseguidos, nós que somos filhos e cordeiros do trono da graça, também sofreremos perseguições, e pior, às vezes por aquele que se diz ser irmão de fé nosso, meus queridos, aquele que se diz ser irmão em Cristo. Por isso nós temos que olhar sempre para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós temos que aprender a confiar neste Deus e Pai que é fiel, que jamais falhou e jamais traiu ninguém, meus queridos. Isso não quer dizer que nós não possamos confiar em pessoas, mas nós temos que ter prudência, nós temos que ter sabedoria e saber muito bem para quem nós vamos abrir o nosso coração. Ninguém melhor do que o nosso Deus para nos entender, nos defender e vir realmente na nossa defesa, meus amados. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos esses, meus amados, de dificuldades em todas as áreas, financeira, espiritual, material, física, relacional. Todos nós temos enfrentado grandes dificuldades, desafios, mas nós podemos vencer, porque nós temos nós temos em quem nos apegar. Nós sabemos que o nosso Pai, o nosso Paizinho, nos ama e Ele realmente olha por nós, meus amados. Não há nada que nós não possamos vencer, por maior que seja o flagelo, a luta, Pai, meus queridos, as dores, não importa, meus amados. O nosso Deus é muito maior do que todas essas circunstâncias. Oremos ao Senhor, depositando nele toda a nossa confiança, porque Ele nos garante, aqui na sua palavra, que toda arma forjada lançada sobre nós cairá, meus amados, porque Ele é conosco. Oremos, meus queridos. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, pedindo agora, Pai, a tua doce presença. Fale grandemente, Pai Santo, a cada coração, porque só tu sabes, Pai, das suas lutas, das suas vitórias, das suas aflições, das suas alegrias. Por isso mesmo traga da tua alegria, da tua presença, aonde o Deus da glória habita a paz
há realmente renovo, há realmente transformação, Pai Santo. Eu clamo, Pai, pela Tua intervenção. Eu clamo pelo Teu agir nessas vidas, Pai querido. Que o Senhor venha mesmo enxugando as lágrimas dos Teus amados filhos, os colocando em pé, Pai, colocando realmente a força necessária que eles precisem, Pai. Traga mesmo, Senhor, meu Deus, o renovo, o rejuvenescimento, Pai, para que eles tenham condições necessárias de saírem vitoriosos, porque o Senhor estará com eles nessa batalha, Pai. E em Ti eles são mais do que vencedores. É o que eu peço, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus amados, olhem para o alto, porque o Senhor é forte e poderoso, e Ele fará essas batalhas serem transformadas em bênção em suas vidas. Vocês sairão transformados, fortalecidos e vitoriosos, meus queridos. Creiam no poder do amor deste Pai. Vocês são preciosos aos olhos do Pai. Que Deus os abençoe. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!